Os planos de Deus são eternos. Na eternidade não há passado ou futuro, é como se tudo fosse presente. Para o ser humano que foi criado, existe o tempo, existe um início e existe um fim determinado. Agora, no plano eterno de Deus, o homem seria livre para escolher, mas ele não seria livre para escolher as consequências. Aquilo que semeamos é o que colhemos. Se alguém escolhe plantar uma hortaliça, digamos, ele não pode esperar colher uma árvore frutífera. O problema do homem é que ele muitas vezes faz escolhas erradas e que não estão em conformidade com a vontade de Deus. Isto foi assim desde o início e continua ainda hoje. O homem continuamente faz escolhas erradas, mas que não são da vontade de Deus. Num determinado tempo, Deus escolheu um homem chamado Abraão. Ele ordenou que ele fosse para uma terra que Deus mesmo lhe daria. Nos dias de Jacó, que era neto de Abraão, toda a família foi para o Egito e acabaram ficando por mais de 400 anos. Só que Deus não havia prometido o Egito para Abraão, e sim a terra de Canaã. Por meio de Moisés, Deus tirou Israel do Egito e deu uma lei para o povo, para que vivessem conforme esta lei até que Deus enviasse o Messias. Mas o povo de Israel, depois que voltou para a terra prometida para Abraão, escolheu deixar a lei de lado e fazer o que era mal perante os olhos de Deus, inclusive adorando outros deuses. A lei sempre foi boa e santa. Ela foi dada por Deus para proteger o povo de Israel contra a idolatria e guiar o povo nos caminhos de Deus. O povo escolheu seu próprio caminho e acabou colhendo aquilo que semeou. Todos se extraviaram, como ovelhas que não têm pastor. Deus, porém, não abandonou a humanidade. Ele enviou seu Filho unigênito para que a nossa iniquidade caísse sobre ele e por suas feridas nós fôssemos sarados. Se andarmos no caminho de Deus, seremos salvos. Isto é graça. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Este é um texto da carta de Paulo aos Gálatas e nos mostra que no plano eterno de Deus está tudo planejado. Houve um tempo em que os homens não tinham lei e faziam tudo errado. Então Deus lhes deu uma lei para prepará-los para a vinda do Cristo. E na plenitude do tempo, no tempo certo, determinado por Deus, ele enviou seu Filho. E agora começou tudo de novo. No tempo que para nós é chamado tempo da graça. Quando o Senhor Jesus apareceu, havia alguns pastores cuidando dos seus rebanhos na região de Belém, da Judeia, e um anjo lhes apareceu dizendo: não temais, eis que eu vos trago uma boa nova, de alegria grande, que será para todo o povo. É que hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. É um texto de Lucas, capítulo 2. Havia começado um novo tempo, o tempo da graça. Jesus Cristo, o Salvador, havia nascido num corpo humano para resgatar os homens que estavam debaixo da lei, vivendo em corpos mortais. No tempo da graça, foi aberto um caminho para o Pai.
Agora o homem pode voltar para Deus. Ele pode ser recebido novamente na família de Deus. Quando Jesus morreu na cruz por nossos pecados, o véu do templo se rasgou do alto a baixo e podiam entrar na presença do Senhor. E assim nós hoje também podemos entrar na presença de Deus por meio de Jesus Cristo. No tempo da graça, nós não precisamos mais ser guiados pela letra da lei, porque o Pai nos enviou seu Espírito para habitar em nós e para nos guiar no caminho certo. Durante este tempo da graça em que nós vivemos hoje, ainda podemos escolher se queremos andar no caminho que é Jesus e nos submeter a Ele, ou se queremos andar em nossos próprios caminhos que levam à perdição. Podemos escolher o caminho, mas não escolhemos as consequências. O caminho estreito leva ao céu. O caminho largo leva à perdição. Não vai perder essa oportunidade. Escolha a graça para estar com Deus eternamente. Hoje nós queremos meditar na mensagem que Deus deixou por meio do apóstolo Paulo ao escrever a sua carta para a igreja que estava em Roma em meados do 1º século. A carta aos Romanos ela é conhecida como parte das Escrituras do Novo Testamento, inspirada pelo Espírito Santo, e nos apresenta um quadro maravilhoso do plano de Deus para a salvação da humanidade. O apóstolo coloca o seu nome logo no início da carta. Este era o costume da época. Ele se apresenta como Paulo, servo de Jesus Cristo. E a palavra traduzida por servo também pode ser traduzida como escravo. Alguém que pertence ao seu senhor e não pode invocar direitos próprios, pois o escravo não tem direitos. Assim, o apóstolo Paulo diz que ele é escravo de Jesus Cristo e, como tal, inteiramente dedicado ao serviço do seu Senhor. O Senhor é quem determina quem fará o quê. E o apóstolo Paulo diz que ele foi chamado para ser apóstolo, o mensageiro. A mensagem que ele deveria levar aos judeus e também aos gentios era a respeito da promessa que Deus havia feito por intermédio dos profetas nas Sagradas Escrituras. Era a mensagem do Evangelho, as boas novas que Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, ao mundo para libertar a humanidade do reino das trevas. Os destinatários desta carta eram os irmãos da igreja em Roma. E logo no verso 7, Paulo os chama de amados de Deus, chamados para serem santos. Sim, Deus amou o mundo. Ele amou a humanidade. Não somente os judeus, mas também os gentios. E esta carta também traz uma mensagem para nós que vivemos hoje. Quer sejamos judeus ou gentios, quer vivamos em Roma ou em qualquer outro lugar. E o mensageiro também é o mesmo. É Paulo. E a mensagem é a mesma. É o Evangelho de Jesus Cristo. E os destinatários são os mesmos. Aqueles que são amados por Deus. E isto também inclui a mim e a você, que está ouvindo esta mensagem. Todos são chamados para serem santos, isto é, inteiramente separados para Deus. Pois Deus é santo, e para estarmos com Ele, nós somos chamados para sermos santos. Santidade é a natureza de Deus, e Ele nos outorga esta santidade pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Meu amigo, Deus o está convidando, está chamando para ser santo e também chama para sermos mensageiros do Evangelho de Jesus Cristo. Nós, porém, é que temos que responder. Assim como Paulo teve que responder ao chamado para ser um apóstolo ou um mensageiro,
e para viver uma vida de dedicação exclusiva para Deus em santidade. Você já ouviu o chamado de Deus? Já respondeu?